Eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra do Senhor nesse dia. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia mais uma vez no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo agora de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala assim, olha: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 7 fala assim: Nele nós temos, por meio do seu sangue, a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa que Deus tem feito por nós. Eu não sei se você entendeu, mas o texto diz para mim e para você que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu já disse para você que essas bênçãos são de cunho permanente. E não apenas elas são de cunho permanente, mas elas foram nos dadas graciosamente por Deus. Foram nos dadas de maneira abençoadora para que eu e você simplesmente venhamos a tomar posse dessas bênçãos, para que a gente venha simplesmente nos apropriarmos dela através da ação maravilhosa do seu Espírito em mim e em você. Presta atenção, querido, você não precisa pagar mais preço nenhum. O preço já foi pago. E se você quer saber quais são essas bênçãos, o versículo 7 que nós acabamos de ler fala uma delas. O texto diz que através da obra realizada por Cristo Jesus, o meu e os seus pecados, eles foram perdoados. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, foi necessário que o Filho de Deus se entregasse por mim e por você na cruz do Calvário. Já parou para pensar, Leandro, nisso? Para que os meus pecados e os seus pecados eles fossem perdoados, foi necessário que Jesus Cristo se entregasse por mim e por você na cruz. Não é algo impressionante? É impressionante, pastor. Às vezes eu paro para pensar nisso, eu até paro de pensar, porque é algo extraordinário mesmo. Pois é, assim, isso faz a gente perceber, Leandro, não apenas como que o favor de Deus, ele era maravilhoso, mas quão terrível era o nosso estado pecaminoso. Verdade. Porque para que nós fôssemos perdoados, foi necessário que o próprio Filho de Deus se entregasse por nós na cruz. Isso faz a gente perceber assim, meu Deus, se para que os meus pecados fossem perdoados, Cristo teve que morrer, como era terrível o meu estado diante de Deus, como era complicado a minha realidade diante de Deus. Mas a boa notícia, querido, que eu tenho para você nesse dia, é que apesar do nosso estado caído e morto e separado, estado esse que o apóstolo vai descrever no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 3 da sua carta, querido, o texto bíblico diz que Cristo Jesus se entregou para perdão dos meus e dos seus pecados. Olha, você precisa entender isso. Não importa quão profundo você esteja. Talvez você esteja me assistindo aí na sua casa pensando assim, pastor, mas não tem solução para mim. Pastor, através do meu vício eu destruí a minha casa, eu destruí a minha família, eu destruí a história da minha esposa, eu destruí a vida dos meus filhos. Não resta solução para mim. Através dos vícios até mesmo tenho eu destruído a minha vida. Eu quero dizer para você, querido, que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, vermelho como o carmesim, o sangue de Jesus é capaz de te purificar. O sangue de Jesus é capaz de lavar completamente os seus pecados e trazer a você a esperança de uma nova vida, a esperança de uma nova história. E não apenas para aquele que tem a sua vida completamente destruída, não. Talvez a sua vida estava como a minha, talvez você até era uma boa pessoa. Você olhava para você e dizia, não, mas eu sou uma boa pessoa. Porque tem todo tipo de gente, não tem? Tem. O apóstolo Paulo diz que tem o religioso, ele diz que tem aquele que é o pecador, diz que aquele que tem é aquele que se considera uma boa pessoa, mas todos eles carecem da graça e carecem da misericórdia de Deus, não é mesmo, Leandro? Pastor. Verdade. Eles carecem, precisam da graça e da misericórdia. Eu falo que eu passei um momento muito difícil também na minha vida, pastor, que quando eu não conhecia Jesus, até os meus 19 anos, ninguém nunca tinha falado de Jesus para mim. Um dia dentro de um ônibus, uma moça falou do reino de Deus para mim dentro de um ônibus.
E foi ali que eu descobri quem é esse Jesus. Foi a primeira vez que eu senti a presença dele. E aí a primeira vez que eu vi quão grande é o amor de Deus por nós, porque realmente eu estava nessa situação. Sim. Eu não dava nada para mim, nem ninguém dava nada para mim. Eu estava jurado de morte. E Deus, ele teve rica misericórdia de mim. E olha só, diferente de você, Leandro, eu cresci numa igreja. Então eu era uma boa pessoa, nunca me envolvi com nada, nunca fiz nada assim que pudesse alguém olhar e falar assim, nossa, mas que pessoa terrível, né? A pessoa faz isso, faz aquilo. Não, aparentemente aos olhos das pessoas eu era uma boa pessoa, mas ainda assim eu estava carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Talvez você olhe para você e você fala assim, poxa vida, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Mas a Bíblia vai descrever que todos pecaram. Não são apenas os assassinos que pecaram, não são apenas, né, os adúlteros que pecaram, não, o mentiroso também peca. Aquele que julga as pessoas também peca. Aquele que pensa que é bom e julga as pessoas por causa desse seu senso de justiça, esse também peca, querido. Todos nós carecemos da benevolência de Deus, mas nesse dia eu estou aqui para dizer para você que esse perdão, ele está disponível. Você não precisa mais andar debaixo de culpa, você não precisa mais andar debaixo de condenação. O apóstolo Paulo diz claramente em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão ele escolheu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro dentre muitos irmãos. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Aos que justificou, a esses também ele glorificou. E o texto prossegue dizendo, o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que a nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra aquele que foi escolhido por Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que pode nos condenar? Foi Cristo Jesus quem morreu por nós. É Ele também quem ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele diz que não é a fome, não é a nudez, não há perigo, não há espada, como está escrito, por amor de Ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Amém. Por causa daquele que nos amou. E esse amor dele é constante. É um amor que não muda. É um amor que transforma a vida. Transformou a minha vida, transformou a vida do Leandro e é capaz de transformar a sua vida também. Deixa Jesus transformar o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua história e mudar completamente a sua sorte, em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Eu vou pedir para o Leandro fazer uma oração para aqueles que estão em casa e logo depois nós vamos anunciar o ganhador do DVD do dia de hoje. Amém. Amém? Senhor, meu Deus, nesse dia, Senhor, maravilhoso, nós estamos aqui. Senhor, na Tua presença, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em favor das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos vendo, Senhor, que estão aí em casa, que estão aí pela internet. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. São vidas que precisam ser transformadas, vidas que precisam ser mudadas, Senhor, pelo poder, pela glória da Tua presença, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nesse dia, cuida delas, transforma, assim como o Senhor fez na minha vida, na vida do pastor Vinícius, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.